Olá pessoal, aqui é o professor Pablo Sampaio. Nesta aula eu vou falar de passagem por valor e por referência. Esta aula tem a ver com o comportamento dos parâmetros nas chamadas de funções. A gente vai tratar disso nessa aula. Ao mesmo tempo vamos ver também uma primeira utilidade para os ponteiros, certo? Mas para começar eu preciso fazer uma distinção importante para poder falar de parâmetros. Existem duas formas de tratar os parâmetros. Existem os parâmetros reais. Os parâmetros reais aparecem na chamada da função, certo? Esse nome aqui é o nome que a gente dá para os valores que a gente fornece na hora que chama a função. Então veja, duas características importantes. São valores que nós fornecemos ou passamos e eles estão na chamada da função. A esses valores a gente dá o nome de parâmetros reais. Real no sentido de genuíno, verdadeiro. Então, é como se fosse o parâmetro verdadeiro da função é esse. Então se eu chamo uma função 1, uma função com este nome, função 1, e ela recebe 3 parâmetros, aí eu passo para ela o valor de x, o valor da expressão 10 menos y, o valor da expressão 50 menos z. Vocês talvez lembrem que eu já expliquei que nestes casos a expressão é avaliada e o valor é enviado para a função. Pois bem, esse valor que é produzido, ou até mesmo essa expressão aqui, a gente vai chamar de parâmetro real, certo? Esse é um caso de parâmetro, é o parâmetro que eu passo na chamada. O outro caso são os parâmetros formais. É o nome que a gente dá para as variáveis que recebem aqueles valores lá. Desses dois casos dos parâmetros acontecem juntos, certo? Eu passo os parâmetros reais e eles são associados aos parâmetros formais dentro da definição da função. Então, aquela função 1 poderia ter sido definida assim, como uma função que recebe um float, uma variável P1 aqui, recebe um valor inteiro, uma variável P2 e outro inteiro na variável P3. Então, P1, P2 e P3 a gente também chama de parâmetros, mas é distinto daquele caso anterior. Aqui são os parâmetros formais. Então, eles são variáveis. Veja as características aqui distintas. Eles são variáveis, eles recebem os valores. E eles estão na definição da função. Tá certo? Então, a gente passa parâmetros reais que são usados dentro da função, dentro da definição dela, por meio dos parâmetros formais, por meio de variáveis assim. Certo? Então, para diferenciar, parâmetro real, ele é o valor, ou ele fornece o valor que vai ser passado. Ele acontece na chamada da função. E um parâmetro formal, ele recebe o valor do parâmetro real e ele aparece dentro da função, né? Na definição da função. Tá bom? Eu vou precisar usar esses dois conceitos, essa diferenciação entre esses dois casos, para poder explicar as passagens por valor e por referência. O que é uma passagem por valor? Veja, eu vou falar agora do que acontece, de como é a ligação entre parâmetros reais e parâmetros formais, certo? A passagem por valor é quando o valor do parâmetro real é copiado. Eu crio uma cópia daquela expressão que foi dada, na verdade, do valor final daquela expressão. Eu crio uma cópia e essa cópia é atribuída na variável de parâmetro formal na definição da função. Então, passagem por valor é uma cópia que é criada, uma cópia do valor que é criado e atribuído na variável do parâmetro, que é o parâmetro formal. Isso se aplica sempre. Qualquer que seja o parâmetro real, pode existir uma passagem por valor desse parâmetro real para dentro da função, para dentro da variável
que corresponde ao parâmetro formal. E a passagem por referência é quando o parâmetro formal ele referencia o parâmetro real de uma maneira assim mais, digamos assim, de uma maneira mais intensa, de forma que o parâmetro formal ele representa a mesma região de memória, a mesma variável que o parâmetro real. Aí isso aqui não se aplica sempre, se aplica especialmente quando o parâmetro real é uma variável ou uma posição de memória. Na passagem por referência, aquela variável que foi passada, o parâmetro real que foi passado, ele dentro da função vai ser acessado como um parâmetro formal, mas não é uma cópia não. Eu vou usar o parâmetro e quando eu alterar ele, eu estou alterando também o parâmetro real que foi passado. Eu altero dentro da função e vai ser alterado fora da função. O parâmetro real está lá fora, está na chamada. A passagem por referência cria essa ligação muito intensa, de maneira que o que eu fizer com o parâmetro formal, estou fazendo com o parâmetro real. O parâmetro formal referencia a mesma região da memória. Vou falar um caso mais simples. Você passa uma variável e no parâmetro formal, que é uma variável também, você vai usar esse parâmetro formal e vai estar alterando aquele parâmetro real. Então, para diferenciar, na passagem por valor, o parâmetro formal é uma nova variável totalmente independente, que recebe uma cópia do valor. Se você alterar o parâmetro formal, nada muda nas variáveis que estão fora da função. Mas na passagem por referência, o parâmetro formal está associado diretamente a alguma outra variável. Qual variável? A variável que foi dada como parâmetro real. Então, se você alterar o parâmetro formal, muda lá fora da função, muda aquela variável que apareceu na chamada da função, certo? Eu vou mostrar exemplos de código já já, mas na linguagem C, a gente tem passagem por valor em todos os tipos básicos, int, char, float, etc. Passagem por valor, na verdade, é quase o padrão na linguagem C. E as structs também são passadas por valor. Certo? Agora, você tem uma passagem por referência, que não é uma passagem por referência tão genuína, eu posso explicar esse detalhe depois, mas para todos os efeitos funciona como uma passagem por referência. Quando você passa um array como parâmetro para uma função, quando você passa ponteiros, mas aí nesse caso você tem que passar aplicando o operador endereço de e tem que acessar usando o operador conteúdo de. Aí você vai estar com um parâmetro que funciona como uma passagem por referência. Bem, vamos ver exemplo. Eu acho que fica bem mais fácil de entender com exemplos. Bem, gente, vamos ver aqui esse primeiro exemplo. Eu quero mostrar primeiro a passagem por valor, somente passagem por valor. Criei aqui uma função que recebe um parâmetro formal inteiro e seta o valor dele para 20. Então ela vai receber ele com algum valor aqui que vai ser ignorado e ela simplesmente seta para 20. Aí eu quero saber o que acontece quando eu chamo essa função passando como parâmetro a variável x. Neste caso, temos um tipo básico na linguagem C, ele vai ser passado por valor. O padrão na linguagem C é passar por valor. Aí eu quero imprimir o valor de x antes da chamada. X vai ter um valor, %d, dado pela variável x. Aí eu chamo a função e depois eu vou imprimir o novo valor de x. Então vamos recapitular aqui. Começa a main, certo? Eu atribuo o valor 2 para a variável x. Então ele vai exibir x antes, %d, valor de x, que vai ser 2. Quando eu chamar a função passando x, o valor de x é copiado nesta outra variável, chamada parâmetro. Ela recebe o valor 20, mas isso altera o valor de x, que foi passado aqui? Não altera. O parâmetro recebeu uma cópia do valor de x, recebeu o valor 2. Mas ela é uma outra variável que está em outra região da memória. Então, quando eu atribuir 20,
mudei esta outra região da memória, não mudei o x. Então a gente vai ver que x antes e x depois vai permanecer com o valor 2. Antes e depois, valor 2. Certo? Quando eu passei, foi criada uma cópia do valor de x, uma nova variável aqui. Então isso é passagem por valor. O valor de x foi copiado. X aqui foi o parâmetro real que foi passado. Ele foi copiado para dentro desta variável que é o parâmetro formal. Quando acontece essa cópia, se eu mudar aqui dentro, não muda fora. Isso é passagem por valor. Certo? Vamos ver outro exemplo aqui. Agora, por referência. Veja que é um exemplo parecido com o anterior. Novamente eu vou querer imprimir o valor de x antes e depois. Mas dessa vez eu vou mostrar uma passagem por referência. Então vai haver uma mudança no valor de x sim. Se eu fizer do jeito que está aqui, está igual ao exemplo anterior. Então vou querer fazer uma modificação para poder acontecer realmente passagem por referência aqui em C. Primeiro, eu não vou receber uma variável inteira, eu vou receber um ponteiro para inteiro. Isso quer dizer que eu vou receber um endereço de memória onde está algum valor inteiro. Então, já que isso aqui é um ponteiro, ele é um endereço de memória, então eu não atribuo valores diretamente. Eu não quero mudar o endereço de memória que está nessa variável ponteiro. Eu quero alterar o valor para onde ela está apontando. Então, para eu acessar o conteúdo da região de memória para onde ela está apontando, eu faço assim. Então, é um asterisco sendo usado com outro significado. Aqui é para dizer que essa variável é do tipo ponteiro, ela guarda endereços para inteiro. Isso aqui é para dizer, pegue esse endereço e acesse o conteúdo desse endereço para onde a variável está apontando. Nesse caso, eu vou alterar o conteúdo, vou setar o valor 20. Então, se eu passar a variável x, na verdade não o x, mas o endereço dela. Então, passando o endereço de x, aqui ele vai acessar o conteúdo desse endereço. Vai setar o valor 20, ou seja, eu vou alterar o conteúdo de x. Então, a gente vai ver que x antes e x depois vai ter mudança de valor. Olha só, antes ela tinha o valor 2, que é o valor que foi atribuído inicialmente. Mas foi chamada a função, passando o endereço de x. Então, por meio desse endereço foi alterado o valor, passou a ser 20. Então, x depois mudou de valor, sim. Isso é uma passagem por referência. O tipo de passagem por referência que dá para fazer em C, certo? Não é uma passagem por referência tão genuína. Em C++ tem uma passagem por referência mais firme assim do que essa. Deixa eu mostrar mais um caso de passagem por valor. Quero que vocês comparem. Fiz uma por valor, agora essa foi por referência. Vamos ver outra passagem por valor. Quando eu uso variáveis struct, também acontece passagem por valor. Se for só struct, se não for ponteiro para struct. Se for só struct, a passagem por valor também. Vou fazer um exemplo parecido com o anterior. Eu inicializo uma variável x, só que dessa vez ela é desse tipo aqui, ó, struct pessoa, que tem nome e idade. Essa struct é uma estrutura de tipo que tem um campo nome e um campo idade. O campo nome é um string, uma rede char, e o campo idade é um inteiro. Então eu declarei aqui uma variável x que é desse tipo struct pessoa, que o nome recebe o valor John e a idade recebe o valor 2. Aí eu vou imprimir o nome e a idade, certo? Acessando x.nome e x.idade. Se eu rodar aqui, você vai ver John, 2 anos, certo? Vou passar esse valor para uma função. Novamente está com o nome recebe valor aí. Vou passar o valor de x. Vou receber na função aqui, o nome da função é recebe valor, tá? Só o nome da função. Vou receber aqui como um struct pessoa, com uma variável parâmetro formal, né? Que o nome está parâmetro. Aí aqui eu seto parâmetro.idade para 20. Certo? A questão é, quando eu passar x, que é um struct pessoa também,
e que entrar na função e alterar a idade para 20, eu vou alterar o x? Sim ou não? Vamos ver o que acontece aqui, imprimindo duas vezes. Esse é o depois. Esse aqui é o antes. E aí vamos ver o que acontece. Antes, John, 2 anos. Depois, John, 2 anos. Não alterou, porque aqui não é ponteiro. Então, grosseiramente, se não é ponteiro, não é array, é passagem por valor. Então, quando eu passei o x, foi criada uma cópia dessa struct inteira, com o valor John como nome, com o valor 2 para a idade. Foi criada uma cópia e essa variável parâmetro recebeu essa cópia. Então, ela está com uma cópia, é outra região da memória. Quando eu acessar o campo idade, acessei dessa outra região da memória, que funciona como variável local. Então, acabou a função, sumiu essa variável, sumiu esse valor 20 também. Mas o que importa aqui é que o valor x dessa variável x não foi alterado. Foi alterada uma cópia dele, que era interna aqui na função. Então, antes e depois, ficou só com o valor 2 mesmo. Dentro da função não alterou o x que estava fora da função, que foi passado aqui. Porque ele foi passado por valor. É uma passagem por valor. Certo? Se eu alterar isso aqui para ponteiro, vou ter que fazer vários ajustes no código. Vira uma passagem por referência, certo? Aqui eu teria que passar o endereço, teria que fazer alguns ajustes. Vamos fazer. Já que eu comecei essa alteração, vou concluir. Aí agora vira uma passagem por referência, certo? Nesse caso eu tive que acessar o conteúdo daquele parâmetro, que aqui é um endereço para um struct pessoa. Aí eu acesso o conteúdo daquele endereço. Dentro do conteúdo eu acesso o campo idade. Por isso que ficou com essa sintaxe assim. Dentro desse conteúdo, que é um struct, eu acesso o campo idade, seto o valor 20. Aí agora a gente vai ver que x vai ser alterado. Quando imprimir antes e imprimir depois, a gente vai ver que vai mudar para 20 anos. Antes 2 anos e depois 20 anos. Aí foi uma passagem por referência. Mas aqui é um caso parecido com o anterior de passagem por referência, porque eu usei ponteiro. Mas vamos ver outro caso de passagem por referência que não é diretamente um ponteiro. É este exemplo aqui. Quando a gente tem um array, criei um array x agora, com 4 posições inteiras. Os valores são 2, 2, 2. E imprimi aqui o array x antes. Imprimir valor a valor na mesma linha, depois quebro a linha. Vamos ver aqui antes. O x ficou com 4 posições com valor 2, mesmo valor. Agora vou chamar a função que recebe o array. Ela se chama recebe referência, já está dando a dica aí de como funciona esse caso. Aí eu passo x. Aqui na função eu declarei o parâmetro formal dela como sendo um int com esse abre e fecha chaves aqui, quer dizer que ela recebe um array de qualquer tamanho. E dentro dela eu vou alterar só a posição 0 do array, para ser o valor 20, vamos alterar isso, o valor 30. Só a posição 0 desse array foi alterada. Aqui na chamada eu passei o array x e vou imprimir ele antes e depois, para a gente ver o que vai acontecer. Eu já adianto para vocês que quando é array, a passagem é por referência. Olha só, mesmo eu imprimi o mesmo array x, certo? Antes, acessando x índice a índice, com i variando de 0 até 3. E depois também o mesmo x. Aqui na main eu só fiz uma mudança no valor dele, que foi na inicialização. Declarei e inicializei. Depois eu não atribuí mais nada. Mas dentro da função recebe referência. Quando eu passei o x, ela recebeu isso com outro nome, mas esse nome referenciava aquele mesmo array x. É uma passagem por referência.
Se eu alterar esse nome, altero aquele x, aquele array x. Acesso à posição 0 é a posição 0 daquele array x. Aí quando eu atribuir 30, mudou o array x. Por isso que eu imprimo depois e ele está alterado. Certo? Então, dois casos de passagem por referência são ponteiros e array. Agora deixa eu dizer mais uma coisa. Não são exatamente dois casos. É praticamente um caso só. Porque com array, quando a gente acessa o nome dele assim, ó, x, na verdade isso aí já é um ponteiro, é um endereço de memória. Então, quando eu passo x, estou passando o endereço de memória onde começa o array. Quando eu recebo aqui como um array, ele recebe como endereço de memória onde começa aquele array. Quando eu acesso o índice, ele vai para que ele pega aquele endereço de memória e acessa o conteúdo dele 0 posições depois desse endereço. Porque o endereço é o começo do array, certo? Então ele vai 0 posições depois desse começo. Ou seja, ele acessa exatamente ali do começo. Se eu colocar 1, ele acessa uma posição mais à frente em relação àquele endereço do começo. Se eu acessar o 2, ele acessa esse endereço e avança mais 2 posições para frente. Mas o grande ponto é esse nome aqui, parâmetro. Como eu declarei ele como array, isso é automaticamente um ponteiro, certo? Que a linguagem C trata um pouquinho diferente porque ele tem vários valores, ele é um array. Mas quando você passa só o nome, aqui x é um array, mas eu passo só o x, sem indexar, isso funciona como ponteiro. Quando ele recebe aqui, recebe um ponteiro, ou seja, um endereço de memória. É por isso que os dois casos de passagem por referência são um só. Quando você passa ponteiros, quando você passa endereço de memória, você tem passagem por referência. E array, o nome do array é um endereço de memória, é uma passagem de um ponteiro, na verdade, certo? Então é passagem por referência. Então é isso, gente. Eu recomendo usar o máximo possível passagem por valor, tá? Mas é bom saber que se você passar um array, já virou passagem por referência. Se você passar um ponteiro, geralmente é porque você quer mesmo fazer uma passagem por referência. Em algumas situações você vai necessitar. Por exemplo, o scanf da linguagem C. Você passa o endereço de uma variável ali, né? Porque você quer que ele altere aquela variável. Ali precisa de uma passagem por referência, tá bom? Então, algumas situações precisa, mas recomendo que evite ao máximo usar passagem por referência. Prefiram usar passagem por valor sempre que possível, ok? Espero que tenha entendido. Se precisar, volte e reveja essa aula, reveja a primeira parte, depois reveja os exemplos, tá?